Os bons pagam pelos maus, inclusive os bons das próprias torcidas organizadas. E no momento crítico da história da vida do clube, em que o Santos mais precisaria do apoio do seu torcedor e até da pressão inteligente, o clube foi punido de forma pesada, e eu sou obrigado a dizer justa, pelo STJD, com um gancho de 8 partidas sem torcida e a 150 quilômetros da Vila Belmiro. Ou seja, interfere na logística do time. O viajar impede que você treine um período a mais, a não ser que daqui para frente o Santos transfira todas as suas atividades para o interior de São Paulo. Escolha uma sede, um estádio e vá e fique lá, né? Enquanto for necessário. Claro, vai sair para viajar quando jogar fora, mas em retornando, ficar nesse lugar, porque você vai perder tempo útil de trabalho e o time vai perder o apoio necessário nas arquibancadas. É importante que se diga que há duas questões que precisam ser vistas. Os protestos precisam acontecer, a pressão precisa acontecer, mas ele precisa ser mais inteligente. Se não houvesse o tal do sinalizador e a bomba dentro do gramado, o protesto aconteceria e provavelmente a punição não seria desse jeito, né? E também, como eu disse, perde-se a oportunidade de, além de incentivar o time, pressionar, cobrar, né, do novo técnico. Paulo Turra vai ser técnico do Santos por 9 jogos, sem saber o que é a presença do torcedor, soube só na Copa Sul-Americana. Enfim, e outra coisa importante a se dizer: quando o torcedor do Santos se comporta dessa forma e ele se vira contra o time, e acho que tem que se virar contra o time para protestar, para demonstrar a sua insatisfação, mas quando ele toma este tipo de atitude, ele dá munição para o adversário, porque quem está rindo à toa neste momento são aqueles rivais que querem ver o Santos na segunda divisão. Aqueles que lá já estiveram e que agora estão esfregando as mãos para que o Santos também vá um dia e mais um tabu seja quebrado, né? O adversário que virá jogar contra o Santos também está feliz da vida. Começa com o Goiás agora neste domingo. Não vai ter pressão, não vai ter torcida, é campo neutro praticamente. Imagina então ir para um estádio qualquer do interior de São Paulo. Então, assim, o roteiro do rebaixamento do Santos ele está sendo escrito e pontuado dia a dia. O que aconteceu nesta sexta-feira só foi mais um capítulo. E a gente vai precisar quase que de um verdadeiro milagre que passa também pela vinda de jogadores de um nível melhor, mas por toda essa questão de energia, de astral que envolve o clube, né? Isso vai precisar ser visto de outra forma e superado. Porque o roteiro, como a gente está dizendo, está escrito, né? Essa punição é mais um ponto desse caminhar do Santos para a Série B, infelizmente, né? E, repito, justo, porque o Santos é reincidente, o jogo nem terminou, ainda tem esse detalhe, né? E foi colocado em risco a vida do adversário. Tanto é que a arbitragem teve que encerrar a partida antes. Então, lamentavelmente, vamos ver como o clube vai superar mais esse momento. E um momento em que a gente fala assim, contra tudo e contra todos. Não, na verdade desta vez é contra nós mesmos. Porque antes a gente tinha o elemento externo, né? Tinha o adversário, tinha a arbitragem. Dessa vez a luta do Santos é contra ele mesmo, contra a incapacidade dos seus dirigentes, contra a incapacidade dos seus jogadores e contra uma própria parte da torcida, que eu não vou generalizar que é só organizada não, porque tem uma parte da torcida que está movida, inclusive em redes sociais, pelo ambiente político, e tudo isso está conspirando, né? O principal, óbvio, é a incapacidade do time, mas vai se somando esses pontos e a bola de neve vai crescendo e só Deus sabe o que vai acontecer com o Santos. Muita gente eu tenho visto dizer, se escapar da Série B é festa na Praça da Independência. Falo sobre esta punição um pouco mais a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13
997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Você pode, se estiver ali na Vila Madalena, conversar com o Marcão e retirar em loco lá em Vila Unitá Premium Beef, ou então solicitar a comodidade do delivery, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Só vou deixar uma dúvida no ar, porque eu confesso que eu tenho essa dúvida. Eu até lancei isso no meu Twitter e perguntei para algumas pessoas no clube e não souberam me responder. Porque essa punição é um absurdo, ela se estender à base em que os pais dos atletas não podem ver os jogos e também aos jogos das sereias. Tá certo que vai ter um hiato no futebol feminino e tal, mas era bom que se deixasse claro agora, neste momento, que pode ser que tenha um jogo do Sub-11, do Sub-13, e aí não ter torcida porque o Santos foi penalizado de uma forma generalizada. Então, se eu receber esta informação ainda durante a gravação desse vídeo, eu digo. Se não, eu coloco depois na descrição aqui, caso essa informação surja, tá certo? Então, eu vou aqui ao resumo da notícia, vou ao Diário do Peixe, a matéria da Laura Marcelo, dizendo que o STJD aplicou uma pena pesada ao Santos pelos incidentes na derrota para o Corinthians por 2-0. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, 21 de junho, o jogo interrompido aos 41 minutos do segundo tempo. No julgamento nesta sexta-feira, o Peixe pegou 8 jogos com portões fechados, além da perda do mando de campo e de uma multa de R$80 mil. Já cumpriu um dos jogos contra o Flamengo, né? E agora vai cumprir o segundo jogo contra o Goiás. Ainda não deu tempo de tirar da Vila por uma questão logística, este será na Vila Belmiro. Os demais 6 jogos, pelo que eu entendi, serão com portões fechados e a 150 quilômetros da Vila Belmiro de Santos. Então não pode ser na capital paulista. Eu acho que não dá para ser em Barueri, não sei exatamente qual é a distância, mas do interior de São Paulo vai ter que ser, né? O Santos vai jogar lá. A nota diz, as notas dizem, né, e outros companheiros de imprensa têm trazido essa informação, que o Santos vai recorrer desta punição. Talvez pudesse recorrer, por exemplo, liberando para a torcida presente nestes jogos a 150 quilômetros de distância, exceção feita às organizadas, né? Ou poderia, sei lá, recorrer de alguma forma com setores da Vila Belmiro interditados. De onde partiram os rojões? Interdita aquele setor. Paciência, né? Então, tentar reverter, mas oferecendo uma alternativa mais inteligente. Ou, por exemplo, dando trazendo jogos mantendo no interior ou trazendo de volta para a Vila, se o Santos conseguir recorrer, só com mulheres e crianças, né? Porque eu repito o que disse no começo do vídeo, os bons não podem ser penalizados pelos ruins, né? Por mais que a gente esteja pé da vida, por mais que a gente esteja revoltado com a situação que o Santos enfrenta, por mais que a gente tenha vontade de fazer às vezes um escândalo, ficar bravo e xingar e gritar e tal, eu entendo tudo isso, mas veja, o que aconteceu naquele jogo contra o Corinthians prejudicou ainda mais o Santos. Infelizmente, era a demonstração de tudo aquilo que estava guardado, da insatisfação do torcedor, mas repito, podia ter acontecido tudo aquilo, né? Confusão, discussão, grito de guerra e tal, mas jogou a bomba dentro do estádio e ainda mais direcionado ao goleiro adversário. Aí, meu amigo, aí a coisa ganhou outros ares, ganhou outro peso e o Santos, obviamente, era de se esperar que fosse punido. Já existe uma má vontade generalizada com o Santos em âmbito do futebol brasileiro, na CBF, coisa e tal, na Federação Paulista também. Então, era natural que diante dos fatos, né, diante das circunstâncias e da reincidência, porque houve na Copa do Brasil, também contra o Corinthians no ano passado, coisa parecida, então o Santos deu
pano para manga, deu munição para os adversários. E tá todo mundo feliz da vida, rindo, porque os caras não gostam de jogar na Vila, sempre para eles é preocupante pela pressão, a boa pressão que é colocada pelo torcedor dentro da Vila, não vai ter essa pressão, então todo mundo tá feliz. Goiás, Botafogo, que vai vir jogar aqui, todo mundo não vai ter torcida, ó que lindo, né? Os caras não estão nem aí, para eles tá ótimo, né? E para Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são os nossos rivais diretos, eles estão rindo mais ainda, porque essa sequência é a chance de empurrar o Santos ainda mais rumo à segunda divisão. Então, vai ser um exercício já domingo contra o Goiás de superação deste elenco, de busca de ânimo ainda maior. A situação do clube já deveria ser suficiente e o fato de jogarem no Santos e ganharem o salário que ganham já deveria ser suficiente, mas ainda vai ter essa coisa, né? De o clube foi punido, né? Uma situação causada, não sei se indiretamente, não, diretamente pela incapacidade da diretoria do Santos, que foi esticando a corda e deixando o torcedor que estava paciente, que estava aguentando, que estava só falando, chegar ao ponto de explodir, né? Porque é uma coleção de erros, uma coisa absurda a gestão do futebol do Santos. Não quero aqui tirar a responsabilidade de quem cometeu os atos de vandalismo e atos que prejudicaram o clube. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, né? Mas no final das contas, o torcedor que paga, que é sócio-rei, que queria ir no jogo, que tem direito de ir no jogo pagar menos, né? Os patrocinadores do Santos, aqueles que ficam no estádio, né? Tá certo que continua tendo a visibilidade da transmissão pela TV, mas enfim, tem tudo isso que o Santos vai perder, né, com o seu estádio fechado. Você perde às vezes a vinda de um turista, de um torcedor que já estava se programando para vir. O cara tá de férias, vai vir de outro estado, que nem tem membro do canal que já veio da Bahia para assistir jogo aqui do Santos, aproveitou e ficou uns dias, ou vem do interior, ou vem de outro estado, já não vai poder fazer mais porque está interditada a Vila Belmiro. Então, Bruno Lima informa aqui no Twitter que com a punição, o próximo compromisso do Santos na Vila, com a presença da torcida, vai ser em 21 de outubro contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Portanto, contra Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bragantino, o Santos jogará longe da Vila e sem torcedor. Então, é isso. O saldo de uma panela de pressão que está no forno desde que Andrés Ueda assumiu o Santos e foi tocando o futebol com a barriga, de qualquer jeito, achando que qualquer jogador meia-sola podia vestir a camisa do Santos, e com campanhas ridículas, eliminações de primeira fase de Campeonato Paulista, campanhas ridículas na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, briga contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro, juntou tudo isso com a incapacidade do torcedor entender que a violência exagerada do jeito que foi prejudicaria o clube. Tá aí a tempestade perfeita e só Deus sabe quantos pontos o Santos vai somar nestas partidas. Se o aproveitamento sem torcida e longe da Vila for abaixo, daqui a 8 rodadas, meus caros, dependendo da situação da tabela, é caminho para a Série B. Infelizmente, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.